Professor Gustavo Cerbasi, satisfação. Aliás, não digo nem receber você no Cascou Show, porque é você que está me recebendo aqui na sua belíssima casa. Satisfação em tê-lo aqui em São Roque, esse esforço de vir até aqui, em plena pandemia, poder bater um papo, mas é bom rever um amigo com quem eu compartilhei boas experiências aí, enfiando um carro no lago na Suécia. Até trouxe aqui o livro que, se você não comprou movido a gasolina ainda, tem uma participação do professor Gustavo Cerbasi aqui, lá no Lago Gelado de Arvidsjaur, onde a gente puder sair de São Paulo nessa pandemia, né? A gente está saindo. Mas você é um cara que é uma das grandes referências no Brasil hoje sobre educação financeira e é um assunto que me fascina. Eu sou eu consumo muito conteúdo sobre isso, mas também de uma forma que eu nunca quis. Parece que eu sou uma referência para as pessoas do meu entorno, as pessoas me perguntam as coisas e me espanta muito o quão pouco educadas financeiramente pessoas educadas são. Sim. Por que isso? Olha, é uma questão de tradição brasileira, né? A tradição de uma educação rasa, a tradição das pessoas não terem referências de sucesso. É um país pobre, é um país com uma grande desigualdade. Você tem uma elite separada da grande massa da população. Então, os exemplos que deveriam ser um pouco mais entranhados na sociedade, eles na verdade estão isolados. As pessoas não convivem com uma pessoa bem-sucedida, ou essa pessoa bem-sucedida, ela anda num carro blindado, ela mora num condomínio fechado, ela acaba se isolando porque também é um país que tem um nível de violência muito elevado. Então, as pessoas tendem muito mais a resistir à ideia da prosperidade do que a cultivar a ideia de uma prosperidade crescente, de um esforço adicional que tem que ser feito para começar num certo degrau na escala da prosperidade e terminar a vida alguns degraus acima, passando um legado para os seus filhos, passando um legado adiante. Nós temos um ciclo que se consolida no Brasil em que não cuidamos bem de nossas finanças, passamos um certo sufoco ao longo da vida, acumulamos alguma coisa lá nos anos finais em que a gente está no auge da carreira, ganhando um pouco mais, aproximando da aposentadoria, mas como eu não consegui cuidar da minha vida e meus filhos precisam de uma ajuda, é uma tradição os pais já cuidarem da vida dos filhos. Sim. É uma casa de presente, é um presentão de casamento. É um carro quando passa no vestibular. Um carro quando passa no vestibular. E o que acontece? Fica meio que um recado subentendido que, filho, eu te ajudei, quando eu precisar você me ajuda. Sim. Então, um dos motivos do Brasil não conseguir poupar bem ou suficiente é porque muitos brasileiros ajudam a cuidar também dos buracos financeiros que seus pais têm. Pagam um plano de saúde, se tem um passeio, uma viagem de férias, pai, pode deixar que eu pago para você. E isso vai fazendo com que a pouca riqueza que eu poderia acumular acaba sendo usado para cuidar dos mais velhos. E isso eu vou passando de geração em geração e o Brasil tem uma questão cultural, né? Falar de dinheiro é muito tabu no Brasil, né? Eu acho que era tabu. A gente está vivendo hoje a moda da educação financeira. E moda, estou falando de forma bem pejorativa mesmo, porque nós tivemos uma onda de crescimento da educação financeira em que as pessoas começam a se espantar com o assunto, legal. Hoje nós temos dezenas, centenas de influenciadores. Todo mundo escreve livro sobre o assunto, todos os canais de conhecimento. Que é um problema também, né? Porque não existe um crivo da preparação dessas pessoas, né? Exato. É uma mistura de problema com solução, porque o assunto está sendo falado, o que é bom, as pessoas já começam a se preocupar com o assunto, mas nem todo profissional é qualificado, tem experiência para tratar desse assunto. Então, muitos vão cair em pirâmides financeiras, vão investir de uma forma muito agressiva, então vão aproveitar oportunidades que existem no mercado de leilões, no mercado de criptomoedas, no mercado de ações, só que da forma errada, vão perder dinheiro e vão sair lamentando que esse erro não cometem mais. Então, não há uma consolidação de um processo de aprender a investir, aprender a negociar, aprender a financiar, aprender a montar um negócio. Pensar em longo prazo, né? Eu vejo muito assim, pessoas que não têm um patrimônio muito grande querendo se meter em criptomoedas. Tipo, não, cara, isso é uma coisa para... No meu feeling, pelo menos, é o tipo de risco que se você está muito bem, você pega uma parte pequena do seu portfólio e brinca disso. Exato. Mas você não pode querer realmente fazer uma diferença no seu portfólio. É um tipo atalho, né? Num país em que você tem uma educação limitada, as pessoas precisam de atalhos, precisam de um padrinho, de um político, de um pistolão, alguém que indique, né? Me ajuda a entrar num cargo, me ajuda a abrir portas. E no fundo as pessoas que buscam sempre atalhos, buscam também atalhos na prosperidade, jogam na Mega Sena, querem investimentos mais arriscados. Quando, na verdade, o caminho da prosperidade sempre é aquilo que eu chamo de o curto caminho longo. Sim. O caminho é longo, mas é conhecido. Você sabe que tem 100 no mês, que tem 200 no outro, que tem 300 e pouquinho no outro. Sendo um caminho conhecido, é um caminho tranquilo. As pessoas acabam procurando, na verdade,
o longo, o caminho curto. Sim. Sempre procurando atalhos, você começa, Sim. volta, começa, volta, Sim. começa, volta, vai chegar com um pouco lá na frente. Então, a persistência, a parcimônia, ela é um elemento importante e normalmente nós temos que levar em consideração que quando se faz a conta, né, de quanto eu posso ter, se começar a juntar R$100 por mês, quanto tempo demora para chegar num milhão de reais? Às vezes a sua conta mostra que você vai levar 150 anos para chegar nisso. E as pessoas desanimam. Sim. Mas tem que entender que você está com essa solução nesse momento que seu conhecimento está começando. Sim. Se você começa, se você vai buscando informações, vai melhorando o investimento, vai melhorando o seu plano, aos poucos ele vai. Porque à medida que você for construindo, você também vai ter uma capacidade de investimento maior, né? Exatamente. E a pressa sempre vai nos trair. Você está no meio automobilístico, você sabe o quanto o brasileiro é apaixonado por carro, o quanto que as pessoas se quebram por comprar um carro que não tem peça de reposição, que custa uma fortuna. Nossa, Brasil, eu vou te dizer mais do que isso, que eu vejo demais no meu microcosmo de pessoas que gostam muito de carro, são pessoas comprometendo uma parcela insana do seu orçamento para realizar sonhos automotivos e assim, estou depondo contra o meu meio. Para mim, se as montadoras estiverem vendendo bem, o mercado está bem e isso ajuda o acelerado. Mas eu vejo cada loucura que eu desacredito. As pessoas têm que entender, quando a gente fala de parcimônia, qual o caminho para eu ter um carro bom, um carro de alto padrão, um carro esportivo? O caminho é justamente não ter pressa em ter. Se eu faço as contas e acredito que em 5 anos eu posso ter, o ideal seria eu mudar esse meu plano para conquistar um carro desse em 8 anos, não me apressar, mas sim jogar mais para frente, só que antes disso, começar a cultivar o meu sonho de uma maneira diferente. Dá para eu alugar um carro? Dá para ter uma experiência no autódromo? As pessoas não sabem que quando você faz uma viagem, às vezes para o exterior, às vezes algum evento no Brasil mesmo, com algumas centenas de reais você consegue dar umas voltas numa pista e ter não só a experiência em si, mas o contato com o meio, o contato com as pessoas. Eu falo sempre, a adrenalina do kart indoor a R$100, ela é maior do que a adrenalina de você montar um carro de track day de 150 cavalos, sabe? Um carro fraco de track day. É uma brincadeira muito cara. E o carro, ele é sempre um passivo, né? Sempre não. Até uma das coisas, mais adiante aí eu posso até falar um pouco do que eu historicamente sempre fiz em matéria de investimento, mas uma das coisas para mim por exemplo, o perfil de carro que eu gosto de brincar, hoje eu estou com um Fiat Coupé 1996, são os carros que a gente fala no mercado, né, que vão pegar preço. Sim. Existe normalmente o carro que era legal 20 a 25 anos atrás, que quando o cara que gosta de carro tinha 15 anos, ele desejava aquele carro, quando esse cara chega aos 40 mais ou menos e começa a ter uma renda excedente, ele começa a ir atrás desse sonho, exatamente o que eu fiz com o Fiat Coupé agora. O carro que eu queria ter ganho quando eu fiz 18 anos, comprei 20 anos depois. Então, esse dinheiro começa a entrar no mercado e esses carros começam a inflacionar. Então, se você pega esse tipo de carro, está sempre atento a isso, eu nunca fiz essa conta, mas eu vou te falar, eu acho que no mínimo uns 8 a 10 carros que eu já tive, eu vendi por mais do que eu comprei. Que é uma prática de quem pesquisa o mercado, sabe o quanto vale, sabe... às vezes valorizar até o meio em que vive. Eu, nos anos de consultoria, dei muita orientação para jogador de futebol, para artistas, né? Falar, mas eu quero comprar um carro sensacional. E a questão é, você vai usar um carro sensacional ou você quer estar chegando bem numa festa, num evento? Se a questão é muito mais pela presença, em vez de comprar um carro zero, que deprecia, mas que é bom para quem vai fazer um track day, para quem vai, enfim, curtir esse carro, estrada. Vai fazer muita quilometragem, que não é o caso do jogador de futebol, né? Que é uma agenda maluca. Exato. Então, se não é a questão, às vezes o carro com 2, 3, 4 anos de uso, você já consegue comprar num preço que depois de alguns meses você vende ou pelo mesmo preço, ou às vezes até por um preço maior. Sim. Quem vendeu estava precisando, o carro precisava de uma manutenção, o carro foi melhorado no processo. Sim. Então, o lance de saber conhecer o mercado e saber trabalhar o seu dinheiro. Você aloca um capital, você não gasta um dinheiro. É diferente. Você falou em jogador de futebol, vou ter que narrar uma passagem. Eu comecei minha carreira como repórter esportivo de futebol, né? E um conhecidíssimo jogador do Internacional no fim dos anos 90, que era famoso por ser amante da noite e não muito... não estudou muito, assim, tinha algumas dificuldades na hora do português e tudo mais, e esse cara estava em muita alta no Internacional na época, e o Mitsubishi Galant tinha saído, era o carro, e ele comprou o carro, só que ele estava recém começando, então ele não pôde dar o valor todo. Sim. Faltou só 5 mil reais, sei lá, na época era um carro de 40 mil dólares, 40 mil reais, faltou 5 mil.
ele financiou 5 mil em 24 de 800. Que coisa. Ou seja, ele foi vítima de estelionato e aí a gente da imprensa ficou sabendo disso porque os dirigentes do Inter foram lá brigar com a concessionária e tudo mais. Sim. Mas até isso, né? O cara caiu, olha, 5 mil reais em 24 de 800. É ingenuidade. A gente começou falando sobre a falta de educação financeira. Então as pessoas não têm exemplo de boas negociações, de como se portar numa negociação, de onde buscar informação. A pessoa está lá, a rotina dela tomada pelo trabalho, tomada pelos treinos, no caso do jogador de futebol. Onde se compra o carro? Na concessionária. Sim. Onde se compara informação, mas não há a tradição da pesquisa, do fazer as contas, do ponderar custo e benefício. A pessoa simplesmente compra porque não tem tempo ou confia a alguém a decisão de comprar e essa pessoa a quem foi confiada a decisão também não tem educação financeira ou conhecimento. Então, o desejo deixa a pessoa meio cega ali. Exato. Mas eu acho que existe uma barreira, cara, psicológica, e eu não sei se isso é algo típico do brasileiro ou se é mais global, assim. Eu acho que mesmo a pessoa que é boa de números, boa de matemática, quando esses números deixam de contar livros e passam a contar dinheiros, parece que as pessoas... Eu vou citar um exemplo aqui, nosso glorioso menino do interior, o nosso homem de redes sociais, aí no Acelerados, um moleque brilhante, ele fez física, 2 anos de física antes de fazer jornalismo. Ou seja, ele é um caso raríssimo de jornalista que não tem medo das exatas, que sabe fazer conta. E a gente estava almoçando, qualquer dia ele sacou um cartão de débito para pagar o almoço. Eu falei, por que você está pagando um cartão de débito? Porque aí eu tenho controle das minhas despesas, mas cara, hoje em dia é um aplicativo, tem um aplicativo da sua conta, coisa ou um aplicativo do cartão de crédito. Sendo que o cartão de crédito, você está sempre falando do valor futuro, né? Sim. Óbvio, num almoço de 30 reais não muda nada, mas na hora que você vai comprar um tênis de 200, infelizmente, no Brasil, perdeu-se a cultura do desconto à vista, né? Então, 200 reais no débito ou 200 reais em 4 vezes de 50, é 4 vezes de 50. Fora o que o cartão de crédito te dá ou milhas. Hoje em dia, todo cartão de crédito tem algum tipo de benefício. De benefício, né? E me chocou alguém tão bom de exatas, tão inteligente... Quando a matemática deixa de ser livros e passa a ser dinheiro, parece que trava as pessoas. É a falta da manha da negociação. A gente tem que entender que no mundo financeiro, o ideal é desfrutar antes e pagar depois. Nunca pagar antes e desfrutar depois. Aqueles esquemas de clube de férias, em que você passa anos pagando, não sabendo se vai usar, se vai viajar. Pode funcionar para muitas pessoas. A pessoa pode achar que fez um bom negócio porque o custo por diário ficou menor, mas ela está pagando antes e esse dinheiro poderia estar rendendo. No caso do cartão de crédito, a grande vantagem está primeiro em você jogar para frente um valor que estão te cobrando hoje. Segundo, organização. Todas as contas vencem no mesmo dia. Você acompanha o valor da fatura, você organiza o dinheiro, deixa ele investido por alguns dias, hoje faz diferença. Quando vale a pena comprar à vista hoje? Vale a pena quando há um desconto. E hoje qualquer desconto vale a pena. Estamos falando num mundo em que a taxa Selic está baixíssima, os investimentos rendem menos. Então, se você tem um desconto de 5% à vista, paga à vista, cartão de débito é mais barato, enfim. Mas se não tem esse desconto, o cartão de crédito, o parcelamento acaba sendo 2 situações bem vantajosas para você poder desembolsar amanhã aquilo que você desfrutou hoje. Trazendo um pouco aí, você falou da taxa Selic, trazendo para o nosso momento presente aqui, a gente está na menor Selic da história, 2,25%? 2,25% ao ano. Ou seja, a gente está com um juro de primeiro mundo, né? Chegamos em alguma coisa de primeiro mundo no Brasil, que é a taxa de juro, e isso está mudando uma série de coisas, né? Por um lado, isso vai fazer com que o dinheiro estar parado é menos atraente, né? O dinheiro lá especulativo no banco, capital especulativo se torna menos atraente e naturalmente o investimento em imóveis, em ações passa a ser mais... Negócios em geral, passa a ser mais interessante, sem dúvida. E as pessoas lamentam, né? Mas como é que a taxa Selic caiu a 2,25% ao ano se o meu empréstimo, o meu financiamento está acima de 10%? Vamos lembrar que a economia não está bem, nós estamos passando um período pós-pandemia, né? Recuperando uma pandemia, e a inadimplência está alta também. Então, por isso que a taxa de juros não cai. Para o empreendedor, para quem está montando um negócio, para quem está oferecendo alguma coisa em garantia, um imóvel, um automóvel, os juros caíram sim, e é um momento muito interessante de pensar em estruturar negócios, comprar uma máquina, comprar um equipamento, reformar um ponto comercial, aproveitando esses juros baixos que invariavelmente, com certeza, em algum momento devem subir um pouquinho. Que quem vive de aluguel hoje, se entrar nos sites dos bancos ali, mesmo os bancos de varejo e tudo mais, e fizer uma simulação de financiamento, se você tiver um pouquinho, 20% normalmente você precisa dar de entrada no imóvel. A probabilidade hoje de você, conseguindo dar uma entradinha, acabar
pagando menos de prestação do que de aluguel... Faz uma diferença enorme. É uma cultura grande nos Estados Unidos, né? Quando eu morava, por exemplo, eu morei um ano na Califórnia, eu alugava um quarto de um apartamento, né? O proprietário estava pagando a prestação do apartamento e usando o meu aluguel, né? É um apartamento térreo, então o quarto tinha minha própria entrada, né? Ele estava alugando para alguém metade do apartamento para pagar a prestação, e como o juro do financiamento imobiliário lá é muito baixo, dava meio que elas por elas. Esse lance de você dividir o imóvel, comprar um imóvel com 2 ambientes já é uma tradição nos Estados Unidos, principalmente em lugares mais interioranos. E o que é curioso, Cássio, que eu já vi famílias que moram na casa e que alugam um porão, mas que tem como estratégia a situação de que, se a coisa apertar, a gente vai morar no porão. Sim, e aluga a casa em cima. Está envelhecendo, fica velhinho. Principalmente os mais idosos, que Estados Unidos é diferente da cultura latina, em que a gente encontra pai, mãe, né, os parentes estão sempre próximos, lá eles se vêm no dia de ação de graças e olhe lá. Sim. Então os mais velhos morrem de medo de vou morrer e vamos descobrir daqui a alguns meses só. Então morar do lado de alguém, ter alguém próximo é algo importante, e o lance de alugar a casa é a estratégia que eles têm para isso. A minha educação financeira, o meu guide principal sempre foi, porque assim, você é um cara que tem uma formação acadêmica incrível nessa área, então acho que às vezes até intimida, né? Eu gosto de trazer o meu exemplo que desde que eu comecei, me pareceu muito claro, e eu li aquele livro que é bastante criticado, Pai Rico, Pai Pobre, né? Mas ele tem, até porque ele é tido como um dos responsáveis pela crise de 2008, né? Isso. Porque ele estimulou um investimento massivo em imóveis, especulativo, né? As pessoas criticam, mas vamos lá. Robert Kiyosaki, autor do livro, tem seus méritos. É um livro que traz uma maneira de pensar sobre a construção de riqueza que é única. Eu acho que é uma leitura obrigatória. Já na época, antes de 2008, esse livro fazia muito sucesso no Brasil em 2000, 2001, quando eu escrevi o primeiro livro. Eu deixava bem claro que filosofia sensacional. O exemplo que era aplicado no livro de você comprar um imóvel que certamente se valoriza, usando os juros americanos, que certamente são baixos, para que com a especulação da dívida você fique mais próspero, né? Prospere com o ganho dos imóveis. Isso só funciona nos Estados Unidos. Porque no Brasil os juros são elevados e os imóveis não se valorizam tanto quanto nos Estados Unidos. Estava claro ali que alguma coisa estava desequilibrada. E, na verdade, não foi o Robert Kiyosaki que provocou isso, foi o sucesso do livro. Quando você massifica essa ideia de que todo mundo vai tomar dinheiro emprestado para todo mundo especular no mercado imobiliário, chega uma hora que não tem quem compre, todo mundo quer vender. E aí rompeu a bolha. Vira aquela cena é um dos meus filmes preferidos, A Grande Aposta. Grande Aposta. The Big Short, em inglês, que é quando o cara está investigando lá o personagem do Stephen Carell, quando ele descobre que a stripper da Flórida está com 6 financiamentos, e fala, vai estourar, a bolha vai estourar. Mas o Pai Rico, Pai Pobre, ele tem uma coisa que é o que eu trouxe a minha vida inteira, que é o seguinte: todo o dinheiro que você gasta ou no ativo ou é no passivo, né? Ou ele é algo que vai te gerar receita, ou ele é algo que vai te gerar despesa, né? Grossíssimo modo é isso. Então, e isso é um lance, você mencionou no começo do nosso papo que, poxa, o seu trabalho depende do sucesso da indústria automobilística. Se eu falar mal de imóveis, os corretores de imóveis vão falar, cara, mas você vai quebrar o meu mercado. E, na verdade, não é detonar o mercado A ou o mercado B. Se as pessoas têm prosperidade, se as pessoas conseguem construir riqueza, qualquer mercado funciona melhor. Então, se o mercado de automóveis depende de pessoas que não conseguem comprar um automóvel zero, mas compram com 4 anos de uso e não conseguem manter esse carro porque não conseguem pagar uma peça de reposição, essas pessoas compram um carro e vão falar mal da marca, porque tem um preço absurdo de manutenção, absurdo para a realidade da pessoa. Se essas pessoas, ao invés de comprar esse carro, alugassem mais carros de melhor padrão e tivesse o sonho de comprar aquele carro que ela gosta de alugar, primeiro que haveria um consumo do carro em si. Na indústria de aluguel, você viaja para a Europa, você anda com as marcas top do mercado, você pode pegar todo o padrão de automóvel. No Brasil você não consegue alugar automóvel de luxo porque as pessoas estão sempre com a conta muito apertada. Mas se você cultiva a ideia da experiência do automóvel confortável, se você dá um subsídio para que taxistas tenham automóveis melhores, como acontece na Europa também, a indústria se beneficia de pessoas que não necessariamente querem comprar automóvel, elas querem usar o automóvel. E essas pessoas querem usar porque elas sabem que se elas comprarem nesse momento, elas vão quebrar. Então, ao cuidar melhor do seu dinheiro, elas estão criando uma probabilidade muito maior de ir numa fase um pouco mais adiante da sua vida, talvez alguns com 40 anos, alguns com 50, alguns com 60, poder consumir
automóveis de qualidade que a maioria das pessoas hoje não cogita consumir porque estão duras, estão quebradas, compraram de um automóvel e se lamentaram. Então toda a indústria se beneficia de um equilíbrio financeiro que é possível construir. Sim. O problema é que muita gente quer consumir status, quando na verdade deveria pensar em consumir a experiência, para que lá na frente o status fosse algo natural. Mas acho que isso é até uma coisa um pouco da nossa geração para cima, né? Eu acho que a galera que hoje, na faixa dos 20 e poucos, já tem muito mais o drive de viver a experiência e não ter a necessidade da posse, né? Eu acho que a gente ainda pegou a era da inflação no Brasil e tal, tinha muito essa coisa de um imóvel, um carro, pelo menos aqui o meu dinheiro está protegido da inflação. Mas sabe o que é isso? O Brasil está melhorando. E não é questão de governo atual, governo anterior. O Brasil está melhorando, o Brasil está prosperando. Até 30 anos atrás, o Brasil era uma realidade em que todo mundo vinha de uma história de roça. Papai sofreu muito, eu não tive educação, eu sofri muito. Então, havia uma ânsia das pessoas provarem para todo mundo que cresceram na vida. Sim. Hoje nós já temos situações em que os mais jovens vêm de uma família um pouco mais estruturada, tiveram uma educação um pouco melhor. Pai, a vida não está fácil, mas é empreendedor, passa o exemplo do empreendedorismo, às vezes que funciona, às vezes que não funciona, mas tem lições importantes. Então já não há tanto aquela necessidade de provar que, estou crescendo na vida. Sim. Tanto que pesquisas mostram que o povo que se declara o mais feliz do mundo é a Dinamarca, que não Sim. tem desigualdade, Sim. todo mundo tem o mesmo padrão de vida. Eu não preciso provar que eu cresci na vida. O brasileiro tem essa necessidade de provar que cresceu na vida. Existe esses estudos psicológicos, né, que diz assim, vamos continuar na analogia do carro, diz que se você tiver um Audi A3 e todo mundo no seu prédio tiver Jetta, você vai se sentir muito feliz. Agora, se você tiver um Audi Q5, mas todo mundo no seu prédio tiver uma RS6 Avante, você vai se sentir infeliz. Exato. O brasileiro, acho que o ser humano em geral, né, tem essa coisa de vida comparação e não na verdade, o cara da RS6 deveria estar mais feliz que o cara do A3 porque é um carro muito melhor, mas não é o que acontece. Isso é porque as pessoas também, além da questão da riqueza, elas precisam se inserir numa tribo. Então, se inserir é você estar entre os melhores da sua tribo. A tecnologia meio que dilui isso. Hoje, se eu não encontro minha tribo no meu prédio, no meu bairro, na minha cidade, eu vou encontrar na minha rede social favorita. Então, a gente percebe que as pessoas começam a ficar mais autênticas. Então, tem as pessoas que querem ter carros melhores, tem pessoas que não querem ter carros, tem pessoas que ostentam o patinete, que ostentam o transporte por aplicativo, porque elas estão encontrando quem valide suas escolhas. Não é uma simples comparação de vizinhos, como acontecia até pouco tempo atrás, cidades interioranas. O cara compra uma caminhonete, né, como se chama no interior, o vizinho vai comprar uma caminhonete da mesma marca, né, para mostrar para a esposa que, estamos no mesmo nível. Essa questão, ela vem mudando tanto com a educação, quanto com a diminuição da desigualdade, que é lenta, mas vem acontecendo, como também a questão da tecnologia, que faz com que as pessoas encontrem a sua tribo, o seu perfil e consigam se sentir melhor com as suas escolhas mais autênticas. Eu acho que, voltando um pouco ao ponto anterior que a gente estava falando, eu acho que me chama muito, por ter morado nos Estados Unidos e tal, me chama muito a atenção a forma que o brasileiro lida com riqueza, a psicologia do brasileiro em relação a dinheiro, para mim é muito única. Eu tinha um professor na faculdade de Direito que me falou um negócio que também eu carrego, ficou para mim. Ele fala, é uma questão até de semântica, né? O brasileiro, por exemplo, uma das coisas que me incomoda, o brasileiro fala quanto você ganha por mês. O salário mensal, ele é uma visão de curto prazo, né? Você tem um mínimo de horizonte para você planejar qual é a sua capacidade de endividamento e tudo mais, olhar quanto dinheiro você faz no ano. E aí, essa é a grande coisa que o meu professor me falou. A questão do choque de capitalismo, da cultura paternalista que a gente teve aqui pela colonização portuguesa versus a cultura empreendedora, digamos assim, que houve na colonização americana. Aqui no Brasil, você fala quanto você ganha, né? Ou seja, ganha, alguém está jogando no seu colo. Em inglês, você fala ou how much do you earn, ou seja, quanto você merece, ou how much do you make, né? Quanto você faz. Quanto faz. Eu acho que o Brasil é o único lugar que se ganha dinheiro. No mundo todo as pessoas fazem dinheiro, vão fazer dinheiro. E tem um ponto importante que você chamou a atenção, que é essa visão do curto prazo. Muitas vezes o brasileiro olha um anúncio de carro no exterior e fala, nossa, mas eu vou comprar um Porsche pagando $750 por mês, né? E às vezes a pessoa está comprando, vou comprar um carro menor, mais simples, pagando 600, outro fala, por apenas 150 a mais por mês, você compra um carro muito mais interessante. E
Para o brasileiro pesa muito essa questão da prestação, e o americano enxerga no ano. Sim. Quando eu estou reorganizando o planejamento das pessoas, uma das primeiras iniciativas, o começo do meu curso, é orientar a totalizar no ano quanto a pessoa gasta com telefone, com assinatura de TV, com assinatura de Às vezes Spotify. Você se choca com isso. Se choca. As pessoas não percebem que eles estão pagando, mas é apenas R$200 por mês que eu pago de pacote de telefonia. Mas peraí, pacote de telefonia é minutagem. Sim. É 200 por mês? É 2.400 por ano. Sim. Você está deixando de fazer uma viagem muito bacana com a pessoa que você ama para ter direito a minutos que, se você souber conectar um Wi-Fi, você simplesmente não precisa pagar. Quer ver uma outra agora na pandemia que a gente ficou meio ávido por entretenimento, né? De repente o cara só assinava o Netflix, aí agora assina o Netflix, o Globoplay ou a Prime Video, né? Daqui a pouco é isso, tá gastando 150, R$200 por mês, que é R$2.500 por ano. E a conta que tem que ser vista é quanto que você gasta por ano. Porque tem gente que lamenta, puxa, eu trabalho, não consigo viajar. Eu trabalho um monte e não consigo trocar de carro, não consigo reformar minha casa. Conseguir, consegue. Na verdade, as suas escolhas estão limitando a vida que você pode levar e muitas vezes porque você subestima o valor. Quantos anúncios a gente não vê? Apenas R$5,90 por dia para você ter uma televisão. A conta se fraciona no dia para induzir o comprador a fazer uma má escolha. Eu sempre tive uma obsessão por eliminação ou redução de custos fixos, né? Permanecendo naquela analogia lá de carro, por exemplo, se você estiver andando num carro dos anos 90, como o Fiat Coupé 1996, você já está muito próximo. O meu Passat 82 não paga IPVA. Sim. Um carro dos anos 90, esse carro vale aí, vamos dizer hoje, mais ou menos R$40 mil, que é o preço de um carro 0 km de entrada, né? O carro 0 km de entrada você vai ter que fazer seguro. O carro de R$40 mil dos anos 90, o seguro vai custar, ou não vai ser feito, ou vai custar 8, 10 mil reais, não vale a pena fazer o seguro. Vale. Então já é uma coisa que você tirou, sabe? E assim você vai... Óbvio que eu não estou advogando que você use o seu carro, que você use como carro de uso diário um carro clássico. Mas ao mesmo tempo, só para manter esse paralelo do ativo versus o passivo, o carro 0 km que você comprou por 40 mil, no instante que você saiu da concessionária, ele já perdeu o valor, mas depois a curva dele é só depreciação. Sim. O carro clássico dos anos 90 de 40 mil, a curva dele é de apreciação, né? Apenas. Então olha no médio prazo o delta que vai se criando aqui, né? Exato. Esses dias me anunciaram ou me convidaram a avaliar ou comprar um Fusca 0 km, ainda da época do Itamar, 0 km, com plástico no banco, e o preço estava quase na casa dos R$180 mil. O carro que não foi usado, como foi conservado, enfim, mas é uma raridade, é uma joia. O problema desse Fusca de 180 mil é que para você desfrutar dele, aí você derruba o valor. Sim. Ele mantém esse valor de 180 se ele continuar parado na garagem com o plástico no banco. Exato. São essas coisas intrínsecas do mercado de clássico, né? Outra coisa que eu sempre gostei muito, e foi uma das minhas grandes brigas com meu pai. Por exemplo, logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha um dinheirinho que eu tinha juntado lá, vendido a minha BMW Z3 lá, tinha um dinheirinho em dólar. E o câmbio na época estava, acho que 3, 4, então era um dinheiro que não era tanto em dólar, mas que em reais era um valor suficiente para eu dar entrada num apartamento. E o meu pai falou, mas tu nem sabe se tu vai ficar em São Paulo ainda e tal. Eu falei, pai, aluguel é um dinheiro que vai pelo ralo, mas a coisa principal, assim, que é uma... Outra lição que eu peguei dos Estados Unidos e que eu sinto falta aqui no Brasil. A questão do... Em inglês se diz, né? Real estate is all about location. Né? A minha visão em São Paulo, se você tiver condição de comprar um imóvel, São Paulo é um caos urbano. Sim. E, infelizmente, acho que no nosso período de vida não vai ser resolvido. Né? Não vai ter malha de metrô nível Nova York em São Paulo pelos próximos 30 anos. Significa que a mobilidade é muito difícil. Isso é tudo no contexto pré-pandemia. Né? Agora, com a pandemia, de repente... A gente estava até falando fora do ar, talvez bairros como Itaim e Vila Olímpia, ali, Berrini, esse eixo colapse completamente. Né? Tem um esvaziamento daquela procura, né, pelo espaço urbano, então tem muitos bairros que estavam adensados, que começam a perder moradores, perder lajes corporativas, muitos escritórios saindo da cidade, e o entorno das cidades, não só de São Paulo, mas qualquer grande cidade, começa a receber pessoas que perceberam durante a pandemia que já que o home office é viável, já que eu posso... eu devo trabalhar de casa, em uma casa mais barata, com um pé de frutas no fundo, com um espaço para andar de bicicleta, é muito mais barata, 30, 40 quilômetros onde eu morava. Sim. As pessoas começam a preferir esse distanciamento, mesmo que esse novo normal haja
2, 3 visitas semanais ao escritório da empresa, Sim. é melhor você estar mais afastado e ir de vez em quando para a cidade do que estar na cidade e conviver com aquele caos, aquela pressão toda, pagando muito mais por isso. Então, compra-se qualidade de vida, compra-se economia, compra-se uma independência financeira pelo fato de você estar buscando uma vida mais equilibrada num espaço que tem um preço mais equilibrado. Eu quero até entrar no tópico pandemia mais profundamente com você em seguida, mas só para continuar aqui na estratégia que está acessível assim, para as pessoas executarem, né? Essa conversa com meu pai, eu falei, pai, é o seguinte, São Paulo onde a vida acontece ali, vamos lá, um eixo que é da Avenida Paulista até a Marginal Pinheiros, tem um quadrilátero que eu chamo de Manhattan Paulistana, que são as duas marginais, aí ao sul o limite acho que seria a Avenida Roberto Marinho e o eixo norte-sul aqui até a Paulista. Isso aqui, 90% da vida econômica, vida econômica eu digo os escritórios, as empresas, as reuniões de trabalho que você vai fazer estão nesse lugar. E a acessibilidade desse lugar sempre vai ser uma porcaria. Sim. Então, os imóveis nesse lugar, eles sempre vão valorizar. Sim. Os imóveis fora desse lugar, eu me lembro no auge da bolha imobiliária, tava apartamento na Vila Sônia, tava 2 milhões. Esse apartamento, quando a bolha estourou ou parou de crescer, isso cai de propriedade. Mas um apartamento, sei lá, eu sempre morei na Zona Oeste, eu moro Vila Madalena, hoje eu moro Alto de Pinheiros, esses, infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente para quem adquire, mas infelizmente pela nossa realidade, esses imóveis sempre vão se valorizar. Sim, né? Até porque são regiões de fácil acesso para a cidade, ou de fácil saída da cidade, próximas às marginais e próximas a transporte público. Tem uma série de elementos que caracterizam... Próximos às marginais é outra coisa que eu vejo que mesmo as pessoas de São Paulo não se dão conta do valor. Acho que é tão comum, né? O paulistano cresce tão preso no trânsito que ele não se dá conta. Eu tenho essa obsessão também. Sabe qual é uma conta... Nos meus 2 apartamentos que eu comprei em São Paulo até hoje, uma das primeiras coisas que eu fiz antes de fechar o negócio, eu contei quantos semáforos até a marginal. E nos 2 casos são apenas dois semáforos. Estamos falando de uma marginal que é um grande cocô a céu aberto, né? Que é um rio morto, que não tem nenhum nível zero de bucolismo, né? Às vezes pernilongos, mas enfim... até uma expectativa, potencial recuperação do rio pode fazer com que esse preço que já é elevado alcance mas no fim as estrelas. Sempre que você vai sair da cidade, você precisa pegar as marginais, é fundamental, né? Acessibilidade, né? Que valoriza. Tanto que isso está acontecendo, né? Agora também, no contexto pré-pandemia, estava começando a rolar uma Dubai paulistana ali na parte mais sul da Marginal Pinheiros, né? Começou esse é um movimento antigo em São Paulo, né? O centro da cidade financeira era paulista e ele veio descendo na direção da Marginal Pinheiros aí ao longo dos últimos 30, 40 anos. Até uma estratégia clássica, né? Não só de São Paulo, qualquer cidade próspera no Brasil, fora do Brasil, quando as pessoas veem um condomínio de luxo sendo lançado, o mais conhecido no Brasil são os Alphavilles da vida, né? Então fica aquela coisa, puxa, mas vai ter especulação, vamos comprar um terreno lá, uma casa lá. Não é necessariamente lá que haverá valorização, porque se lá está se vendendo algo de luxo, é porque já há um sobrepreço nesse luxo, nesse serviço a mais que está sendo prestado, mas há uma certeza muito clara que entre esse condomínio e a cidade aumentará um tráfego de pessoas com alto poder aquisitivo, com veículos que demandam um cuidado especial, lavagens, combustível, shopping centers, enfim. Então, se você acha que é caro comprar nesse condomínio, experimente comprar nesse trajeto entre a cidade e o condomínio, ou entre o centro da cidade e uma marginal, né? Onde você tem os preços mais elevados, haverá uma diluição do valor do metro quadrado nessas regiões intermediárias. Eu acho que todo corretor que vendeu em Alphaville, na Aldeia da Serra, na Granja Viana, 30 anos atrás, ele falou, olha, mas o metrô está chegando. Não se preocupa com o trânsito, que o metrô está chegando, não chegou até hoje. Mas mantendo esse exemplo, só para dar números, o meu primeiro apartamento que eu comprei na Vila Madalena, em 2007, eu me desfiz dele para comprar um apartamento atual. E aí é até um pouco distorcido, porque foi realmente o ápice ali dos anos Lula e tal. Mas eu realizei quase 300% nesse primeiro apartamento. Uma escolha boa, provavelmente você comprando num bairro que ficou aquela sensação de que, puxa, achamos que vai melhorar e vocês acertaram na escolha. Né? Mas aí eu acho que não precisa melhorar. Eu acho que se você está dentro dessa Manhattan paulistana, o meu apartamento hoje, que eu entrei em 2016, agora eu estou me desfazendo dele, em 4 anos, 20%. Óbvio, não é um investimento
20% em 4 anos não é nada excepcional, mas eu não só recebi 20% em 4 anos, como eu morei, né? Eu tive um teto em cima da minha cabeça. Não, mas é interessante chamar a atenção de que eventuais desconfortos que existem, eles tendem a ser cuidados pela prefeitura, pelo governo. Então a Vila Madalena é um bairro sensacional, mas não tinha acesso ao metrô até poucos anos atrás, né? Ainda tinha todo um ranço, né, de estar razoavelmente próximo ali já daquela zona do Ceasa, aquela zona mais de galpões, que de repente houve uma grande urbanização, derrubou muita coisa, construiu prédios. Então tudo isso contribui para um processo de valorização. Por mais que seja uma região beneficiada, a gente encontra alguns buracos ali que não são muito desejados. Existe tem a famosa favelinha da Vila, tem uma favela oculta dentro da Vila Madalena. Exato. E a outra coisa que eu sempre procurei, porque é isso, né? O que a gente começou falando no começo, né? Saving and investing. O único jeito de construir patrimônio é, de fato, você separar um pouquinho todo mês e ir investindo aquilo. E a outra coisa que eu sempre, nessa questão do ativo versus o passivo, é a ação que paga dividendo. Sim. Que você fica meio que defendido da oscilação. A ação a longo prazo de 5 a 10 anos, ela é sempre o melhor investimento, né? Sempre não, mas... Quando a gente fala que a ação é o melhor investimento, sempre vai ter alguém para contar a história de um outro alguém que perdeu muito dinheiro com más escolhas. Tá? Existem algumas estratégias para você se assegurar de que você está fazendo um bom negócio. A ação pode ser um bom, pode ser um mau negócio quando você pensa isoladamente. Mas quando você pensa numa carteira de ações diversificada, pensando que eu estou fazendo algumas apostas, tá? Não é jogo, mas estou apostando que alguns negócios vão se dar melhor na economia nos próximos anos. Você está apostando que o cenário vai continuar como está, ou que o cenário vai mudar, enfim, você está comprando ações, levando em consideração que essas empresas serão as melhores nos próximos anos. Você tem que levar em consideração que esse cenário pode não acontecer. Que se o cenário está bom para exportadores, pode ser que o câmbio mude e passe a ser bom para importadores. Sim. Então o segredo do investimento em ações não é comprar ações. É você saber que está comprando 5, 6 ações, ou ações de 5, 6 empresas diferentes, mas que há uma chamada correlação negativa. Eu compro 3, 4 que eu aposto muito e eu compro outras 2 que vão se dar muito bem caso essas se deem mal. É o hedge, né? É o hedge, é a proteção. Então, se eu estou comprando exportadora, eu vou comprar importadora também. Talvez num peso menor, porque é o momento das exportadoras. Se eu estou comprando varejo, eu vou comprar indústria também, porque elas se alternam no tempo. Então, quando você monta uma carteira diversificada, você já tem uma proteção que vai fazer com que no momento em que uma ação sobe 20%, sua carteira subiu talvez 10%. Sim. Mas na hora que uma ação cai 50%, a sua carteira cai 10% ou cai menos. Então essa proteção é muito importante. Você tem algum canal público em que você recomenda ações específicas? Porque normalmente há um receio grande de fazer isso. Eu não recomendo ações e não é por receio. Eu tenho 2 problemas. Eu tenho, neste momento, quase 1.300.000 seguidores no Instagram, nas minhas redes no total quase 3 milhões. Vejo muita gente com até mais seguidores que eu fazendo recomendações e tem um problema aí, Cássio, que é o risco de você manipular o mercado. Se nós temos 2 milhões de investidores na bolsa, eu tenho 3 milhões de seguidores, eu disser, gente, a carteira recomendada do mês é essa aqui, ó, 5 empresas que eu recomendo, meus seguidores vão comprar. Sim. Como todo mundo quer comprar a mesma coisa, o preço sobe, porque todo mundo está comprando. E deixa a sua própria dica ruim, né? Então, não, na verdade eu estou fazendo essa valorização acontecer porque todo mundo que seguiu minha carteira está comprando. Se no mês seguinte eu mudo minha carteira, todo mundo vai comprar outra carteira e o preço vai subir porque todo mundo está comprando. O que acontece? Eu vou manipulando o mercado até que aconteça um desequilíbrio e de repente a minha carteira não funciona. Mas nisso eu já embolsei muito dinheiro, mas muita gente está exposta a uma carteira inadequada e vai perder dinheiro. Sim. Então eu induzo as pessoas a correrem muito rapidamente para a beira do abismo. Como o Ike fazia com o Twitter. O Ike era diferente. O grande erro do Ike foi não perceber que ele não era um vendedor da empresa dele, ele era o presidente da empresa dele, o CEO. Então o CEO ele tem que dar a informação do que aconteceu e por que aconteceu e como aconteceu, ou seja, prestar contas. E ele ficava fazendo anúncios do que poderia acontecer, do que seria a empresa se fato A, fato B, fato C ocorressem. Então, na prática, ele induziu as pessoas a acreditar numa história que não estava confirmada. E era um cara que tinha um nível de conforto com uma exposição brutal ao risco que não havia ficado claro, né? Eu tenho um livro da Malu Gaspar que chamou Tudo ou Nada, que eu recomendo muito. No fim das contas, o Ike, ele é como um acidente aéreo, né? Essas coisas não acontecem sozinhas. É uma sequência de forquilhas de árvore de decisão ali, que ele foi várias vezes para o mesmo lado e acabou ficando numa posição insustentável. E mesmo assim,
quase deu. Isso que é maluco. Deu. Na verdade, o erro ali foi uma espécie de all-in, né? Todo mundo entrou na grande aposta que existia naquele momento. Acho que se existisse naquele momento 4 Aikes Batistas, 4 brasileiros muito bem sucedidos no meio empresarial, abrindo o capital de suas empresas e lançando projetos no mercado e fazendo esses projetos serem comparados entre si, eu acho que não haveria tanta concentração num projeto com tanto risco, não haveria tanta gente perdendo dinheiro. Haveria perda, com certeza, os projetos podem acontecer, pode não acontecer, mas se houvesse a possibilidade de diversificação, isso não aconteceria. O brasileiro, já naquela época, ainda hoje, estava carente de oportunidades, de bons negócios. Não dá para investir num país que só tem empresas estatais. Eu quero buscar oportunidades. Hoje nós temos menos de 400 empresas na nossa Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, se não me engano, são mais de 7 mil. Então, se eu e você quisermos montar uma empresa agora, a gente precisar de 5 milhões de reais, a gente abre o capital na Bolsa. No Brasil, se não tiver pelo menos 1 bilhão a ser captado, nem chama atenção. Então, há muita coisa a mudar. Eu acho que o mercado de capitais brasileiro está ainda engatinhando. É um bebê saudável. Então, nós vamos voltar a conversar daqui a 20 anos, a gente vai falar, puxa, lembra aquela época que o índice Bovespa estava apenas em 100 mil pontos? Por quê? Ele vai crescer não porque as empresas vão valorizar, porque haverá muito mais empresas, muito mais investidores, muito mais oportunidades, e quando há oportunidades, acontece mais possibilidade de eu conseguir diversificar minha carteira e conseguir domar a volatilidade. Quando todo mundo aposta numa empresa só, o risco do ganhar ou perder é muito concentrado e vai ter muita gente frustrada e muita gente abandonando o mercado depois de um tempo. Porque a gente precisa de mais empresas, mais players, mais gente negociando para os preços serem mais justos no mercado, e nós estamos no caminho certo, felizmente. Eu acho que historicamente faltam Aikes, né, no Brasil, apesar do Aike ter sido um cara que teve uma conduta reprovável sobre vários aspectos, mas era um cara que pensava grande, né? Era um cara ousado, era um cara que ousou ter uma visão de Brasil grande. É exatamente o que você falou. O Aike acabou sendo uma figura tão central porque só existia ele. Se existissem 6 grupos X, se existisse também o grupo Y, o grupo Z, fazendo iniciativas semelhantes, né? Realmente é um deserto de ideias, né? O mercado de grandes negócios no Brasil, né? Mas estamos melhorando, e muito. Passamos uma pandemia e o número de investidores na Bolsa de Valores cresceu. Pessoas perderam dinheiro nos primeiros meses da pandemia, mas entenderam por que perderam. Não necessariamente realizaram perdas, entenderam que estavam no momento de acomodação da economia, ou seja, a maturidade do investidor foi muito maior nessa crise do que em crises muito mais suaves que nós vivemos. Então o momento é bem interessante mesmo para esse mercado de capitais. E a gente falou agora há pouco de dividendos. Eu acho que com certeza, se há 4 ou 5 anos eu dissesse para você que vale a pena investir numa empresa, que mesmo que o preço da ação suba e desça de um nível descontrolado que te incomode, no pior cenário você vai ter dividendos anuais na casa de 3, 4% ao ano, você fala, desculpa, Gustavo, mas 3, 4% ao ano não me conforta. Hoje, com uma Selic a 2,25% ao ano, se você comprar uma ação qualquer, pegue uma lista das 10 maiores pagadoras de dividendos, divida o seu capital entre essas 10 ações. Num pior cenário, no pior mesmo, se os preços despencarem, você continuará ganhando pelo menos 3, 3,5% ao ano. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu vendi um apartamento em Porto Alegre, que eu tinha herdado, e dividi em 10 blocos de coisas de dividendo. E tomei uma perda gigante, porque foi logo antes da pandemia. Do valor do patrimônio. Do valor do patrimônio, mas está ali e agora a coisa está... E já recuperei boa parte também. Exato, tem a recuperação do valor do patrimônio, mas a capacidade dessas empresas gerarem lucros, distribuírem lucros na forma de dividendos, ela foi afetada com certeza no curto prazo, mas você tem um rendimento de médio e longo prazo já maior que a taxa Selic e isento de imposto de renda ainda, né? Se não houver mudança. Nesse momento que a gente está conversando, não sei se na hora que for ao ar mudou alguma regra, mas... Isso vale para qualquer coisa que você fale no Brasil, né? As regras sempre podem mudar. Exato. Esse contexto todo de pandemia, assim, olhando mais para o médio prazo, o que você espera, falando de 2021, 2022, eleição também, essas coisas todas no Brasil costumam afetar bastante as estratégias financeiras. Né? Bom, as eleições afetam, mas eu acho que não afetam de uma forma que se perca o controle. Já tivemos governo de esquerda, os últimos anos são todos de governos populistas, governos que trazem risco no mercado de capitais. Já espantamos o investidor estrangeiro do Brasil. Hoje a Bolsa de Valores está no nível que está porque o investidor brasileiro está disposto a investir em empresas. Então, nós estamos numa situação que não é muito diferente da que a gente vivia no começo da pandemia. Quando se falava, puxa, mas qual será o tamanho do problema?
Bom, o problema não é tão grande porque a gente já está perto do fim do poço. Não tem como aumentar muito o número de desempregos. Se a economia continuar mal, vai aumentar a informalidade, as pessoas vão continuar fazendo bicos e cozinhando para fora e costurando, enfim, o brasileiro já sabe viver a crise. Então, a gente tem uma resistência a crises bem maior do que outros países do mundo. Então, certamente tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas perdendo a vida na pandemia, tem muitos negócios falindo, mas a nossa capacidade de recuperação é incrível. O brasileiro, ele compra a ideia de ajudar um ao outro e a nossa economia vai se recuperar. O brasileiro é correria, né? Correria. Tanto que nós tivemos, hoje um dos setores que mais sofre com a crise, né, tirando as aéreas, tirando o turismo, é de transportes por aplicativos, por exemplo, que muitas pessoas que perderam emprego nas crises anteriores foram encontrar nesse setor uma forma de fazer o seu ganha-pão. E as pessoas estão tendo que mudar, ir para entrega com moto, transformar o seu veículo em um veículo de entregas também, mas enfim, pessoas que eram metalúrgicos, que eram gastrônomos, que eram donos de empresas, foram dirigir automóveis. Sim. Porque a crise roubou o seu negócio, roubou o seu emprego. Eu acho que a gente está na mesma situação agora, pessoas perderam emprego, mas não perderam a criatividade, essa resiliência que o brasileiro tem, a capacidade de renascer a cada crise. Nós estamos num momento que a economia estava preparada para um grande crescimento, boa parte desse recurso foi usado para acomodar perdas, para ajudar pessoas que estavam passando fome, mas o Brasil está numa condição bem interessante de receber capitais, está passando por uma reforma tributária, incomoda muita gente pagar mais imposto, mas isso traz uma confiança para o investidor estrangeiro, que vê que o governo está organizando a conta. O governo está imprimindo dinheiro loucamente? Está imprimindo dinheiro, não loucamente, e não tem a ver com nova cédula de dinheiro. Nota de 200. Principalmente como isso mexeu com a cabeça das pessoas, né? Uma cédula de 200 são duas de 100, não muda muita coisa. E que é muito menos que uma cédula de 500 euros, né? Que existe, sim. Né? Uma cédula de $100. Mas é muito engraçado essa coisa da percepção. Eu me lembro, eu fui fazer o Rally Dakar 2011, ou foi uma das muitas crises da Argentina, né? A gente acaba indo ou a turismo ou a trabalho à Argentina quase todo ano, e tem sempre alguma crise rolando. E eu me lembro no governo da Cristina Kirchner, naquela época que eles estavam negando os índices de inflação, né? A inflação real era 50%, o governo dizia que era 5%. E por causa disso o governo se recusava a imprimir qualquer nota, a criar uma nova nota, a nota maior era de 100 pesos. Sim. Eu lembro direitinho, 100 pesos valia R$15. Então, e tinha que andar com um bolo de nota. Justamente para diminuir o risco, você andar com menos dinheiro na carteira, transportar menos dinheiro, que o governo vai imprimindo notas de maior valor e vai tirando. Para a corrupção vai facilitar, né? As malas podem ficar pela metade do tamanho. Também tem isso, também ajuda muita gente, mas não sei se você se lembra, mas nós tivemos notas de R$1. Sim. Que foram eliminadas, não sei se vai ser eliminada agora a nota de R$2, mas enfim. Mas essa impressão de dinheiro do governo, você acha que não existe o risco de uma pressão inflacionária por causa disso? Não por causa disso. Não por causa disso, porque primeiro o dinheiro está gradualmente caindo em desuso. A quantidade de fintechs que temos hoje que substituem o dinheiro moeda está fazendo que as pessoas paguem por telefone, paguem com cartão de crédito, paguem com código de barras, enfim, daqui a pouco você está olhando para a pessoa e está pagando. O dinheiro é uma forma de pagamento que está caindo em desuso. Então, eu acho que é uma acomodação. Se lançasse também a nota de R$500, eu não veria problema. Estamos falando de mais segurança nos caixas, mais segurança no transporte. Pegando essa fotografia de momento, o auxílio de R$600 aí da pandemia, ele acabou, é uma maluquice, né? O governo que, um dos fatores que levou à eleição do atual governo foi a promessa de uma agenda extremamente liberal, que eu inclusive defendo, acho que o Brasil precisa de um choque de capitalismo. E aí veio a pandemia e passou-se a fazer um auxílio de R$600, que é um auxílio, se você pegar historicamente o que foi Bolsa Família, ou até comparar em relação ao valor do salário mínimo, é um auxílio robusto. E o que aconteceu? Houve a maior redução de miséria da história do Brasil por causa do auxílio emergencial. O quão viável e o quão desejável até de repente, manter permanentemente esse auxílio? Olha, os auxílios, eles funcionam por um tempo. O Bolsa Família, quando foi criado, eu aplaudi também, mas desde o começo eu critico, e não é posição política, não é ideologia. Toda ajuda, ela funciona por um tempo até que você consiga equipar as pessoas para uma posição mais autônoma. Quando gera dependência, você está criando um curral eleitoral. Fica aquele medo de que, puxa, se eu votar no outro, o outro vai tirar a bolsa que esse atual criou e com isso você vai criando uma fidelização partidária que é perigosa.
Você sabe que existe uma correlação direta em todas as eleições presidenciais do Brasil de pobreza e governismo, né? Sim. Quanto mais pobre o brasileiro mais governista ele é. Exato. E tem um lance que, se você chegar hoje e migrar para um país que incentiva a migração, eu morei no Canadá por um tempo, eu não tinha filhos quando fui para o Canadá, mas se eu fosse hoje, seria uma situação vantajosa, porque para cada filho que eu tenho, o Canadá me dá uma bolsa de $800 durante um ano. Desde que eu participe de programas de treinamento do idioma, de outplacement, né, de colocação no mercado, mas eu tenho que, ao final desse um ano, me colocar no mercado e mostrar minha competência, senão o país me expulsa de lá. Então tem uma data para sair. O grande erro do Bolsa Família, de qualquer programa social, não é ele existir, tem que existir. Mas ele tem que ter um prazo. O Nordeste brasileiro era extremamente miserável antes do Bolsa Família, assim, ó, longe de mim dizer que foi um problema, não, foi uma solução. Só que tem que ter uma regra de saída. Senão o político fica vendido. Sim. O grande problema do Brasil hoje é que novos políticos vêm para mudar a situação, mas tem 80%, 90%, 95% do orçamento comprometido com uma política de continuidade que engessa as escolhas. Então não tem como mudar algo que está extremamente engessado. Então o problema do Bolsa Família, de qualquer política de amparo social no Brasil, é ser algo extremamente generoso que acomoda as pessoas. Óbvio que quem ganha o Bolsa Família não tem uma situação que pode ser chamada de acomodada, mas a pessoa fica naquela situação que, puxa, se eu subir um degrau na minha ambição, um degrau, né, eu corro o risco de perder o auxílio. Sim. E aí eu vou... O risco versus recompensa não fecha a conta. Exato. Né? Então não tem, a pessoa não se sente pressionada por ambicionar a evolução, a prosperidade, o crescimento, e ela se acomoda com a situação de renda num patamar muito baixo. Você acha que 2021 vai ser um ano de retomada ou a fotografia de hoje, quando a gente está gravando, a questão parece que vai se alastrar mais por meses, talvez 2021 ainda seja um ano de... Porque assim, a gente vive um período desde o início da crise que levou ao impeachment da Dilma, que eu batizei, eu não vejo na grande mídia essa coisa ser tratada dessa forma. O Brasil, para mim, vive a grande estagnação, G-I-E maiúsculo. Faz 6 anos que o país não cresce de forma acima do crescimento populacional, de forma que gere renda, né? Você acha que 2021... tamanho foi a queda em 2020 que a gente vai ter um período aí talvez de um crescimento mais acentuado ou a situação não permite otimismo? Cássio, a situação do Brasil, na média, não é boa. Por que nós estamos estagnados há 6 anos? Porque nós fizemos uma grande promessa antes dos 6 anos, vinculadas a crescimento, ao papo do Ike Batista, ao Gigante acordou. Gigante acordou, aquela coisa. Então a gente fez uma grande promessa para o mundo que não foi cumprida. Na verdade, a gente levou 4 décadas para receber um voto de confiança e o mundo deu esse voto de confiança. O mundo trouxe capital para o Brasil. Só que a gente mostrou que aquela desconfiança do passado ela era merecida. A gente não soube lidar bem com o dinheiro que veio, com o investimento que veio. Então, desde então, o recurso que a gente precisa para crescer, já que a gente não tem poupança, o recurso externo não vem. Então, na média, eu acho que o Brasil ainda demora a se recuperar. Nós vamos ter anos arrastados, mostrando que, puxa, o PIB ainda está crescendo pouco, a Bolsa de Valores não vai chegar tão cedo aos 200 mil pontos, talvez eu morda a minha língua em breve, mas enfim, o que eu quero deixar claro aqui é que toda a média é burra. Na média, nós vamos ter muito a lamentar, mas apesar dessa média, nós temos inúmeros setores assim, demonstrando qualidade e competência. O nosso PIB está meio que andando de lado, deve ficar um pouco negativo esse ano, mas o agronegócio está celebrando. Super safra, o câmbio favorável, o fluxo de negócios mantido entre vários países, inclusive China, né, por causa de conflito com os Estados Unidos e China. Então tem alguns setores, o agronegócio, setores mais tecnológicos, setores ligados à vacinação e saúde, recuperação da economia, que vão prosperar muito. Então, quem souber focar nesses setores, em investimentos, em trabalho, em estudos, em carreira, vai viver um Brasil totalmente fora dessa média que a gente vai acompanhar. Então, essa é a realidade. Essa expressão, eu vou adotar toda a média é burra. Toda né? a média é burra. Média, se a média está aqui é porque tem um aqui e outro aqui, né? Exato. O índice Bovespa é um bom exemplo. Sim. Se você analisar o índice Bovespa dos últimos 6 anos, volta no tempo, você não vai investir, porque o índice Bovespa andou de lado. Sim. Essa variação de 70 mil a 90 mil pontos, com uma faixa ali meio acomodada, mas nesse mesmo período algumas empresas renderam mais de 1000%. Sim. Porque dentro do índice Bovespa eu tenho empresas estatais, eu tenho empresas especulativas, eu tenho empresas que quebraram. Então quando você considera a média, você vê um índice ruim. Quem vem investindo de forma ativa em ações há 15, 20 anos está prosperando e muito, porque o Brasil é terra fértil. Sim. O Brasil é um país que carece de muitas soluções
e quando aparece uma empresa bem sucedida, bem organizada, o resultado é consistente. Então é um país bem interessante de fazer negócio. Olhando aí para a pergunta clássica do Casports Show, você pai de família também, olhando então para esse horizonte mais de 10, 15, 20 anos, você morou no Canadá, o Brasil tem jeito ou é melhor voltar para o Canadá? Putz, Cássio, o Brasil é um país maravilhoso. Eu, felizmente, pelo sucesso que eu tive na minha carreira como escritor, como professor, eu acumulei um patrimônio, uma condição que me permite viver em qualquer lugar do mundo. E eu viajo para vários lugares do mundo. Então, viajava, né? A pandemia segurou um pouquinho, eu cancelei algumas viagens, mas a gente já está fazendo planos para retomar isso aí, começando pelo Brasil, obviamente. Mas assim, a gente conhece os lugares. Então, primeiro, o fato de conhecer o Brasil me faz pensar duas vezes antes de ir para fora. As pessoas pensam em Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e tem uma visão horrorosa de cidades violentas, de cidades saturadas. Quem circula pelo Brasil conhece um continente, um país continental que é maravilhoso. Assim, tem um lazer que você não encontra em lugar nenhum do mundo, tem uma gastronomia que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Pessoas felizes vivendo no Brasil. Então, um país bom de se viver. Quando a gente considera morar fora do país, a gente tem que ponderar o custo da adaptação a outro país. Quanto custa para você aprender a viver num país em que você chega adulto, né, caiu de paraquedas, você não sabe como que são as questões de saúde, as questões legais, as questões de você poder entrar e sair, visitar sua família, enfim, tem uma série de burocracias que vão fazer com que sua vida seja mais penosa. Então, levando em consideração que hoje eu tive sucesso no meu trabalho, com a minha família, né, na minha vida, e eu tenho a possibilidade de viver num país maravilhoso e visitar outros países, eu prefiro manter essa realidade do que morar num outro país e todas as minhas férias serem no Brasil. Você acha que os seus filhos vão ter um Brasil melhor do que a gente tem hoje? E justamente porque eu acho que o Brasil é um lugar que tem muito a ser feito. Você se mudar para um país em que tudo funciona, você vai competir por espaços que mesmo que você seja muito bem sucedido, você vai fazer o que tem que fazer, ponto. Você cumpriu a sua função. No Brasil, qualquer pessoa que dá um passo um pouco além, né, que faz um pouco mais do que o esperado, essa pessoa vai ser muito bem recompensada. Então é um país que paga bem para quem estuda, paga bem para quem se dedica acima da média, paga bem para quem olha os problemas do país e fala, eu vou resolver isso aqui, paga bem para quem vai para o exterior e fala, nossa, as coisas funcionam, vou levar isso para o meu país. Então eu acho que é muito melhor estar aqui e orientar meus filhos sobre como viver com as dores do país, com a violência, com a ignorância de algumas pessoas. Puxa, se meus filhos são bem educados, eu vou trabalhar com pessoas que não são tão bem educadas. Então meus filhos não têm que criticar essas pessoas, têm que ajudar essas outras pessoas a conseguirem conhecimento, ferramentas, enfim, tem que ser multiplicadores. Eu acho que meus filhos vão construir muito mais prosperidade aqui do que fora. Se eles quiserem estudar fora, serão convidados para isso, mas serão orientados a buscar conhecimento fora e voltar para o seu país para aplicar aqui o que eles vão aprender lá fora. Porque é um super diferencial de quem volta, né? Sem dúvida. Acho que eu sou outro exemplo dessa trajetória aí. Professor, legal demais aqui, estamos chegando no limite de 1 hora, dava para fazer facilmente aí 2, 3 horas, a gente tem o limite do GTV, então faça aí o seu jabá, como a gente chama, onde é que as pessoas te encontram, como é que compra os cursos, como é que compra os livros. Bom, Cássio, eu trabalho hoje numa área que tem muitos influenciadores, muitas pessoas que falam bem sobre o assunto. O diferencial do meu trabalho é a experiência, olhar a situação de cada pessoa, convidar cada pessoa a entender o seu problema, montar o seu plano e investir de acordo com a sua necessidade, não pasteurizar o conhecimento. Então, quem ler algum dos meus livros, quem acompanhar minhas redes sociais, vai ver uma preocupação de educador. Não de influenciador, não de provocador de ideias, mas de alguém preocupado em educar. Minhas redes sociais, Gustavo Cerbasi no Instagram é meu canal favorito. No YouTube também pesquisa por Gustavo Cerbasi, vai ter ali um conteúdo responsável, feito para adultos, não é para divertir, não é para entreter, é para educar e transformar vidas. Não é para deixar ninguém rico em uma semana, em um mês. Não. E para todos aqueles que se inscreverem no meu site, gustavocerbasi.com.br, fica o convite a participar do próximo Masterclass Inteligência Financeira. Normalmente eu faço 2 por ano. É um módulo gratuito do meu curso, mas é como se fosse uma mini consultoria para você entender e refazer quais são os problemas financeiros que você tem na vida. 5 aulinhas que mudam a vida das pessoas, gratuitas. Quem depois quiser seguir no meu curso, é uma degustação para o curso também, aí fica a gosto do freguês decidir se mergulha de vez na inteligência financeira, se transforma a vida de uma vez, ou se vai deixar mais para frente, que não é um problema.
A questão é educar para melhorar a vida. Isso a gente faz gratuitamente. Recomendável demais. Percam o medo da educação financeira. Você, João, menino do interior, precisa fazer aí pelo menos um módulo gratuito da Masterclass. Se você curtiu esse episódio do Cássio Cortes Show, copia o link aí, manda no grupo de WhatsApp para a galera ouvir a gente no Spotify. Siga Cássio Cortes Show, lembrando que é show em português, CHOU, no Spotify. Como sempre, valeu demais. Valeu, gente.